Olá, amigos! Uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês novamente. Agradeço imensamente pela oportunidade de poder estudar mais um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e também a questão do Livro dos Espíritos. Agradeço bastante pela oportunidade. Então, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 12 do Evangelho, que trata do título Amai os vossos inimigos. Então, no livro de São Mateus, no capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47, nós encontramos o seguinte ensinamento do nosso Mestre Jesus. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Tem um outro trecho também do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 32 a 36, onde o nosso Mestre diz: se não amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Bom, o amor ao próximo, ele é o princípio da caridade. Isso nós já sabemos. Agora, amar os inimigos seria a sua aplicação sublime. É uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Isso está no Evangelho. Pois bem, meus amigos, primeiro, quem são nossos inimigos? Quem são nossos inimigos? Nós podemos ver que existem pelo menos duas formas de nós identificarmos o inimigo. Primeiro, são aqueles que efetivamente estão predispostos a nos prejudicar, querem nos fazer mal, a ponto de qualquer pessoa que esteja ao redor perceber que isso é uma maldade intencional. Esse é um tipo de inimigo. Agora, existe aquele outro tipo de inimigo que nós, numa determinada situação que nós nos encontramos, nós olhamos para a pessoa e dizemos: ele está querendo me prejudicar. Ele está me atrapalhando. Ele fez isso por mal.
ele está com más intenções. Olha só, se não fosse por causa dessa pessoa, eu não estaria passando por isso. Ou seja, dentro de nós, essa pessoa é um inimigo. Nós sentimos essa pessoa como um inimigo e ficamos matutando isso dentro de nós e ficamos desenvolvendo esse sentimento rancoroso dentro de nós. Às vezes a pessoa nem sabe. De repente nós começamos a pensar de uma forma bastante intensa sobre essa inimizade, sobre esse perigo que essa pessoa nos causa. Mas isso é tudo a nível emocional, a nível de pensamentos. Isso acontece só dentro de nós. É a nossa impressão a respeito disso. Então nós vamos criando dentro de nós uma energia tão pesada que em algumas situações nós chegamos até a prejudicar essa pessoa com essa energia que nós estamos irradiando para ela. Vai depender de como ela estará. Mas com toda certeza nós sabemos que tudo que nós emitimos volta. A lei da causa e efeito. Então nós estamos produzindo uma energia pesada, uma energia que não faz bem, uma energia doentia. E o que retorna para nós não é amor, porque nós estamos cultivando o quê? Ódio, rancor, mágoa. Então, nós estamos recebendo de volta, porque nós mesmos produzimos essa energia pesada. Nós estamos poluindo, estamos infectando o nosso campo vibracional. E a partir deste momento, o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, porque nós não conseguimos enxergar no outro como uma criatura que pode também se enganar, que pode também estar fazendo o bem, mesmo nos criticando, mesmo não fazendo aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse. Mas a intenção dela muitas vezes pode ser de nos ajudar. Mas como o nosso orgulho não suporta que nós sejamos contrariados, então nós poluímos o nosso campo vibracional, nosso campo energético fica comprometido e não adianta jogar álcool gel nele que não vai matar nenhuma bactéria e nenhum vírus. O que vai modificar isso é o nosso repensar, é o nosso ressignificar o nosso modo de enxergar as outras pessoas. Nós verificarmos que o problema não está fora, mas sim dentro de nós. Então, existe mesmo um ditado que fala que o maior inimigo que nós podemos encontrar na nossa vida, ele se encontra dentro de nós mesmos e não fora. Porque dificilmente nós vamos encontrar assim uma facilidade de lidar com o orgulho, de lidar com o egoísmo, de lidar com a pessoa que está fora. As pessoas que convivem conosco é mais fácil, porque nós podemos nos afastar, nós podemos simplesmente sumirmos da frente dessa pessoa. Mas e dentro de nós? Esse alguém está conosco 100% do tempo.
E é dessa criatura que nós precisamos cuidar. Esse Filho de Deus que somos nós. Porque é essa personalidade, é esse ser, é essa criatura que nós levaremos conosco durante toda a nossa eternidade, por onde nós formos. Portanto, não adianta fugir dos problemas. É preciso encarar com calma, com bom senso, com confiança e pedindo ajuda quando precisarmos, para nós sermos bem-sucedidos nisso. Porque quem pode fazer esse tipo de coisa somos nós. Ninguém pode fazer por nós. Podem ter a melhor das intenções, podem nos ajudar da melhor maneira possível para eles. Mas se nós não quisermos, nada vai alterar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vibração, consequentemente, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, continuando, existe uma historinha onde se diz que havia um rei chamado Saul e que ele julgava como sendo seu inimigo, seu rival eterno, um general chamado Davi. Então ele perseguia esse general Davi, esse jovem general, ele acabava perseguindo o Davi por onde Davi fosse. E ele levava nessa sua perseguição doentia cerca de 3.000 soldados escolhidos a dedo, que era para exterminar esse inimigo. Então ele perseguiu Davi por locais assim que a gente nem imagina, até no deserto, além do Mar Morto, ele perseguiu Davi. E um dia, numa dessas perseguições, o rei Saul, ele entrou numa caverna para aliviar seu ventre, como assim diz a história, e ele não contava que lá no fundo da caverna estava justamente quem? O general Davi e os seus soldados. E os seus soldados falaram: general, Deus mandou Saul aparecer aqui para nós acabarmos com ele. Vamos aproveitar a oportunidade. Mas Davi parou, pensou e resistiu à tentação de matar aquele que o considerava um inimigo. Então ele sorrateiramente chegou perto do rei Saul, cortou um pedaço do manto do rei. E quando o rei saiu da caverna, ele gritou o nome do rei e disse: você me considera um inimigo. Eu tive a oportunidade de acabar com a sua vida, mas olha aqui. Ou seja, o que Davi fez? Ele seguiu ao pé da letra o mandamento de Jesus, que é de amai e orai pelos seus inimigos, por aqueles que os perseguem. Ele foi grandioso. Saul ficou chocado com aquela situação, porque ele com certeza agiria de um modo totalmente diferente, mas ele serviu essa lição. Então nós vamos chegar aqui na questão 642, onde nós temos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta dos espíritos: não.
cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, como já foi falado em alguns evangelhos anteriores, inclusive, não basta simplesmente não fazer o mal. É preciso ter atividade, é preciso um bem ativo, positivo, em todas as oportunidades, mais do que nunca. Hoje em dia, nós estamos precisando e urgentemente aproveitar todas as oportunidades para nós fazermos o bem, por mínimo que seja. Nós não precisamos salvar o planeta, não, porque não temos força. Isso vai além dos nossos limites. Mas dentro dos nossos limites, quando, por exemplo, nos depararmos com duas pessoas que se julgam inimigas, se pelo menos diante de uma nós chegarmos com boas palavras, com compreensão, com paciência, com tolerância, nós passarmos algo de bom para essa criatura rever essa situação, nós estaremos fazendo o bem. Porque essa criatura, acatando essa nossa influência, ela com certeza irá rever os seus pensamentos, as suas atitudes, e ela também tomará atitudes do bem. Então nós não estaremos simplesmente nos omitindo diante de uma situação que não nos diz respeito. Lógico, não vamos nos meter na vida dos outros, não é isso, mas fazermos o bem sempre que for possível, de uma forma respeitosa. É preciso respeitar o livre-arbítrio do outro, porque nós não temos que colocar o nosso ponto de vista como sendo a verdade, porque nós podemos estar equivocados também. Mas, dentro dos nossos limites, fazermos o bem. Então, inimigos são produzidos. Depende de nós, como nós lidamos com as situações. Muitos amigos nossos, de repente, se transformam em inimigos, de repente voltam a ser amigos e sequer ficaram sabendo dessa situação, porque isso foi a nível interior nosso. Então, amigos, por favor, como Jesus nos disse, por vós, né? Então, por nós, vamos mudar o nosso modo de encarar as situações, de encarar as atitudes das pessoas e inclusive as nossas atitudes. Vamos agir com amor, com tolerância, com paciência. Vamos dar oportunidades de reconciliamento. Vamos nos reconciliar conosco mesmos. Vamos nos amar. Vamos nos dar novas oportunidades. E assim que possível, quando aparecerem oportunidades, vamos deixar que as pessoas também refaçam isso. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.